Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Romanos 1, versículos 16 e 17. Eu leio da Nova Almeida Atualizada, que traz a seguinte versão: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos ler de novo os dois versículos. Se você puder ler em alta voz, você em casa também puder ler em alta voz, independente da versão que você tiver em casa. Aqui nós temos a facilidade de ter o texto na tela, podemos ler todos na mesma versão. Vamos juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Os mais acadêmicos, e há sempre uma categoria dos estudiosos das Escrituras que se consideram, ou pelo menos são reconhecidos assim como os acadêmicos, em inglês os scholars, aqueles que vivem dos estudos e aprofundamento das Escrituras, tendem a afirmar repetidamente, através dos anos e dos séculos, que a epístola de Paulo aos Romanos é a principal parte do Novo Testamento, obviamente tirando os evangelhos. É ela que, através dos séculos, essa própria epístola, que tem sido usada como instrumento para impulsionar um renovo para a igreja. Esse próprio texto que nós acabamos de ler juntos foi a força propulsora que Martim Lutero encontra na Reforma para acender a chama da paixão às Escrituras. Quando a igreja desvia-se do Evangelho, e não se escandalize dessa minha afirmação, porque infelizmente muitas o fazem e continuam fazendo, estes estudiosos, os acadêmicos, tendem a dizer de que um estudo profundo na carta aos Romanos tem o poder de ser uma fonte de restauração e resgate aos fundamentos básicos da fé cristã. Há um comentário extremamente exaustivo, e quando eu digo exaustivo não é porque ele te deixa exausto, é porque a pessoa que fez o comentário leu, estudou exaustivamente, buscando todas as fontes possíveis para escrever este comentário do livro de Romanos. Ele infelizmente não existe em português, o qual foi lançado já muitos e muitos anos atrás, trazendo esse apanhado de muitos teólogos, estudiosos, acadêmicos, sobre a importância de termos um entendimento claro do que é o coração, o cerne do Evangelho. Afinal de contas, o Evangelho nos é apresentado pelos evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é o apóstolo Paulo quem interpreta e aplica os princípios do Evangelho dentro da cultura para a igreja. Quando você lê as epístolas paulinas, tanto é que você consegue subdividi-las por temas, por
assuntos, os quais Paulo, escrevendo a cada uma dessas igrejas, busca esclarecer como deve ser a vida cristã fundamentada no Evangelho de Cristo Jesus. Quando Paulo começa essa carta, ele próprio se usa de exemplo. A saudação de Paulo à igreja em Roma, e é importante você entender o contexto histórico no qual essa carta é escrita. Roma, capital do Império Romano, Roma, aquela que pelo entendimento das pessoas havia crucificado, condenado e crucificado Cristo Jesus, tendo este sido morto pelas mãos do Império Romano, se torna um lugar extremamente hostil para viver o Evangelho. Uma sociedade extremamente pagã, idólatra, com uma infinidade quase que incontável de deuses, e pela influência de um império espalhado por todos os cantos, aonde havia conseguido conquistar, havia se criado esse sincretismo, quase que descontrolado, da influência religiosa na vida das pessoas. E não era um homem judeu, Jesus, vindo de uma etnia judaica, o qual vivia debaixo da ação e da forte mão do Império Romano, e dentro da época, sobre o conceito etnológico, desculpe algumas palavras aqui, mas é só para a gente procurar entender com profundidade o que o texto quer nos dizer. Os judeus eram tidos como sub-raça. Isso não é uma ideia que Hitler desenvolveu durante o seu governo na Alemanha. Acreditava-se que os semitas, hoje, até hoje, existem os antissemitas, de que os judeus eram uma sub-raça. E não seria alguém vindo anunciar uma salvação, umas boas novas, vindo de uma região tomada e dominada pelo império, na figura de um judeu carpinteiro, que despertaria a princípio interesse nas pessoas, muito menos orgulho de se proclamar essa mensagem. Paulo, quando escreve essas palavras, ele está falando dentro desse contexto. Os versículos 16 e 17 são palavras do apóstolo Paulo em favor do Evangelho, mas encorajando as pessoas que viviam em Roma, capital do Império, a proclamarem com ousadia e até mesmo com um orgulho santo este Evangelho. Sabemos muito bem que na regra da língua portuguesa você pode falar exaltando alguma coisa de uma forma diferente. Isso quer dizer o seguinte, que Paulo, quando disse eu não me envergonho do Evangelho, ele está querendo dizer o quê? Eu me orgulho do Evangelho. Aquilo que eu não me envergonho, eu tenho orgulho, não tem problema nenhum. Paulo está dizendo, mesmo diante de um cenário histórico, um contexto não muito favorável, eu quero explicar a vocês como as coisas funcionaram na minha vida e como devem funcionar na vida de vocês. E é por isso que na saudação paulina, a qual eu já mencionei, ele diz a respeito de si próprio. Ele diz, Paulo, versículo 1 do capítulo 1, por favor. Servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui no seu original significa doulos. É uma escravidão predisposta. Dentro da lei, principalmente da lei israelita, um escravo era obrigado a servir durante 6 anos. 6 anos. Depois de 6 anos, ele poderia requerer a sua alforria, a sua liberdade. Mas se ele tivesse prazer em servir
o senhor, o qual havia escravizado até então, ele poderia, de forma pessoal, dizer ao servo: não, eu quero ser um doulos. O seu senhor viria, faria um furo na sua orelha direita, no seu lóbulo direito, a barriguinha da orelha. Se até a orelha tem barriga, imagine a gente. Na barriguinha da orelha, fazia-se um furo, colocava-se um pingente, algo semelhante a uma marca, para que ele mostrasse de que ele era um escravo livre. E ele, nesse prego furado, mostrava de que ele era um escravo por escolha. Escravo por escolha. Paulo, quando começa a carta, ele se apresenta exatamente assim: eu sou um escravo por escolha de Jesus Cristo. E eu fui chamado para algo. Ele apresenta as suas credenciais de apóstolo, e ele apresenta também aquilo que o Evangelho de Deus o chama para realizar, que é proclamar o Evangelho. O fato é de que todos nós servimos alguém. Todos nós aqui. Você presente, você em casa. Todos nós servimos alguém. Quer você queira entender, aceitar isso ou não, mas Paulo faz questão de dizer a quem ele escolhe servir. Alguns são servos de si mesmo. Eu conheço gente que é escravo de si próprio. Como Paulo escreve aos Filipenses, o Deus deles é o ventre. O mundo gira em torno do seu umbigo, umbigão, alguns mais profundos, outros mais rasos. Mas o mundo gira em torno de si mesmo. Porque o Deus do homem natural é o próprio homem. É por isso que as pessoas sem Deus, sem conhecerem o Evangelho, buscam encontrar e servir os seus próprios prazeres, desejos, vaidades. Paulo, ao escrever essas palavras à igreja em Roma, ele fala sobre o que este Evangelho precisa produzir primeiro em nós, para que depois, através dele, sem vergonha alguma, possamos anunciá-lo ousadamente, com o mesmo poder de que ele chegou até nós, aqueles que agora têm a oportunidade de o ouvir através de cada um de nós. Paulo fala sobre o Evangelho porque o Evangelho é boas novas. Se é algo que você vai encontrar nas Escrituras, é notícias boas, principalmente do Novo Testamento, de Mateus para frente. O Evangelho é boas novas. Se alguém entra em algum lugar e diz: eu lhe tenho ou lhe trago boas novas, o seu coração vai ficar imediatamente ansioso por ouvir que algo bom está acontecendo. Foi essa mesma saudação que os pastores, lá nas campinas de Belém, os anjos trouxeram aos pastores: eis que vos trago boa nova de grande alegria. O Evangelho é boas novas. E Paulo, quando chega nesse contexto de Roma e vê a realidade de Roma, percebe que nem todos compreendiam o tesouro, a boa mensagem do Evangelho que havia sido depositada neles e que deveriam ser anunciada com alegria, com intrepidez e sem nenhuma vergonha de terem sido transformados e impactados pelo Evangelho. Mas não apenas isso, a partir de agora, proclamadores deste mesmo Evangelho.
Alguns, infelizmente, não viviam essa realidade. Alguns se constrangiam com a proclamação do Evangelho. Alguns se envergonhavam de se dizerem cristãos. Infelizmente, essa é uma realidade que encontra-se presente em algumas situações ainda. Pessoas que têm vergonha de se dizerem e se reconhecerem como servos de Jesus. Doulos, proclamadores da mensagem que me libertou. Alguns têm um certo constrangimento em família. Outros se sentem um pouco envergonhados no ambiente de trabalho. Outros, sequer na vizinhança, permitem com que os outros saibam de que quem mora nessa casa é um homem, uma mulher, alcançado pelo Evangelho e transformado por ele. Paulo vem nessa contramão e ele diz: nós não podemos nos envergonhar, porque o poder da mensagem que nos foi anunciada precisa também ser proclamada. E o mundo depende do nosso testemunho e do Evangelho vivido através de nós, para que outras pessoas experimentem a mesma graça libertadora e redentora que um dia nós encontramos. Paulo confronta, talvez por algumas situações que poderiam gerar um certo constrangimento e vergonha nos crentes de Roma, naquele momento histórico em que viviam. Primeiro, as condições morais naquele dia. Nero era o imperador de Roma, um homem perverso e totalmente degenerado. A cidade de Roma era uma fossa de pecado e de perversidade. E o evangelho que Paulo pregou, com suas exigências de arrependimento, de santidade, de vida piedosa, eram completamente opostas a tudo aquilo que Roma representava e aquilo com que as pessoas estavam habituadas a viver no seu dia a dia. Isso quer dizer de que se alguém assumisse uma posição de ser crente de verdade, ele facilmente seria notado. Sabe de uma coisa? Hoje em dia não é diferente. Um crente de verdade é facilmente notado num ambiente onde há pecado, perversidade e imoralidade. Até porque um ambiente como esse é um ambiente tomado de trevas. E o crente é luz. E a luz no meio das trevas se destaca. Não importa o tamanho que ela seja, nem a sua intensidade. Mas quem sabe os romanos daquela época se sentiam constrangidos. Afinal de contas, ir na contramão do mundo não é para qualquer um. Tende-se hoje a formatar um evangelho que ele se encaixa nos padrões do mundo. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo não se encaixa com os padrões do mundo. O evangelho de Jesus Cristo, ele combate veementemente os valores e os padrões de um mundo caído. Talvez essa tenha sido a primeira das razões pelas quais os romanos se envergonhassem de pregar o evangelho e de incorporar a vida do evangelho em si. Segunda coisa, como eu disse, é o fato de Paulo ser um judeu. E o cristianismo ter nascido entre os judeus. Um judeu saindo pelas ruas, anunciando a um romano, dominador, conquistador, aquele que escravizava, o que tinha dinheiro, ouvindo de uma província, de um país dominado, que ele tinha boas novas para te dar, não era algo fácil
de se aceitar. Era como se alguém muito abastado financeiramente, com suas posições de alta escala social, numa cidade ou num país, fosse reconhecido pelo seu domínio, pela sua governância, fosse abordado por um mendigo, um morador de rua, e dissesse a ele: eu tenho uma boa nova para te dar. Alguém que pode transformar a sua vida. Alguém que pode mudar a sua história. Do ponto de vista humano, havia um bloqueio muito grande. Porque só depois de alguns anos é que o Evangelho começa a encontrar espaço entre as pessoas de uma classe um pouco mais elevada. Mas ele começa sendo anunciado aos pobres. E ele começa com esse grupo de pessoas, os judeus. Na própria carta de Paulo, ele faz questão de saudar alguns da casa de César, mas eram alguns, não eram muitos. Portanto, o fato de ser uma subclasse social poderia criar um certo bloqueio. E sabe de uma coisa? Durante muitos anos e até hoje, isso existe no nosso meio. Taxa-se crentes como um povinho. Crente é tudo, mas na igreja é meio bobo. Esse povo aí, esse povo simples, esse povo. E algumas pessoas, para não terem uma associação com o Evangelho, com a igreja, dizem: não, eu vou lá, mas não sou membro. Eu gosto de ir porque me faz bem, mas eu não tenho assim ligações profundas. Porque, infelizmente, talvez você tenha sido exposto a um contexto como esse, aonde pessoas classificavam crentes como um povo de educação inferior, de posse inferior, e um povo iletrado. Sabemos disso. Talvez essa mensagem gerava vergonha exatamente pela maneira como eles olhavam para si mesmo. Terceira coisa que Paulo talvez tenha combatido, e é óbvio que eu estou expondo essas coisas na intenção de que o Espírito Santo coloque no seu coração, quem sabe, algumas das realidades que nos impedem de viver intensamente a proclamação do Evangelho com orgulho onde quer que estaremos. É que a mensagem do Evangelho, ela pregava algo incrível e quase que inacreditável. Essa é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem incrível, quase, e inacreditável. Pense nisso. Paulo pregava sobre um homem de uma raça desprezada, que havia sido enviado, ele era o Filho de Deus, e que foi feito pecado em nosso lugar, como Cordeiro Santo do Senhor, levado à cruz, derramado o seu sangue, morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele voltará para buscar aqueles que o amam. Hoje você diz amém, aleluia. Mas naquela época as pessoas diziam: tá doido. Onde já se viu alguém vir com uma conversa dessa? Alguém que ressuscitou e continua vivo. Subiu aos céus. Numa sociedade onde havia muita influência de cultos, de crenças, de religiões. Paulo entende de que a mensagem, ela não era facilmente crível. E talvez pela dificuldade, pelo bloqueio, as pessoas dizendo: eu não vou nem apresentar um negócio desse, porque é bom demais, o pessoal não vai acreditar. É melhor nem falar essas coisas. Para muitos, afirmações do Evangelho pareciam ser bizarras demais para se acreditar. Lembrando que hoje temos o amparo das Escrituras. Naquela época, não os tinham.
pregava-se pelo testemunho oral. Era um que vinha e dizia, era outro que vinha e contava, era outro que vinha e proclamava, e não havia fatos concretos, senão uma experiência pessoal. E é aí que Paulo ensina a igreja em Roma aquilo que o Espírito Santo quer através da história, sempre que permaneça vivo no coração do seu povo. A importância de conhecermos a Cristo, termos essa experiência pessoal e hoje, amparados pela verdade da palavra, ousarmos proclamar sem nenhuma vergonha do Evangelho o seu poder transformador e restaurador. É isso que Paulo apresenta. Ele diz, queridos, deixa eu explicar algo para vocês. E ele agora nos versos 16 e 17, o texto que lemos juntos, apresenta essas verdades as quais eu quero enfatizar, reforçar e mais uma vez despertar no seu coração sobre aquilo que nós precisamos viver e ser como igreja de Jesus Cristo, não mais agora em Roma, como era o alvo dessa carta, mas em Campinas, na região, no estado de São Paulo, no Brasil, mas também em todos os cantos dessa terra. A primeira delas é de que Paulo diz que nós apresentamos algo que é poderoso. O Evangelho, a Bíblia afirma ser o poder de Deus. É o único poder capaz de gerar salvação. Aonde não há um evangelho cristocêntrico, cristalino, puro, sem nenhuma contaminação, a salvação produzida por este pode ser contestada. Somente o evangelho simples e poderoso de Jesus é que é o poder de Deus, como Paulo diz, para a salvação. Portanto, se nós desejamos levar pessoas, ganhar pessoas para o céu, não nos sobra nenhuma outra alternativa, senão pregarmos o Evangelho. Sem o Evangelho, tudo mais é perda de tempo, é entretenimento, é você levar as pessoas a viver numa dúvida constante, a qual infelizmente cada vez mais parece estar presente na vida de pessoas dentro da igreja. A dúvida da certeza da sua salvação. Crente dentro da igreja não sabe se está salvo. Está salvo? Estou nessa fé. Tomara, né? É desse jeito. Salvação é uma garantia do Evangelho de Jesus Cristo. Quando se proclama o Evangelho com firmeza, com seriedade, com os seus postulados e fundamentos bíblicos, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos salvos. Eu tenho essa certeza, você precisa ter essa certeza, não porque é um historiador, não porque é um livro, mas porque o Espírito de Deus, através da proclamação do Evangelho, produziu essa convicção na minha alma, pela fé. É por isso que Paulo diz, o poder da salvação de todo aquele que crê. Como, pois, e Paulo escreve um pouco mais à frente nesta mesma carta, como, pois, crerão se não há quem pregue? Meu irmão, a pregação não é uma responsabilidade apenas daqueles que sobem nesse púlpito. Paulo não está escrevendo essa mensagem aos oradores, aos evangelistas e aos pregadores de Roma. Paulo está desafiando a igreja.
cada um de nós é responsável por incorporar a mensagem do Evangelho. E ao sair de um culto como esse, ou desconectar de um culto online, sair por onde quer que Deus nos leve, sem vergonha nenhuma de dizer: eu creio no Evangelho poderoso de Jesus Cristo, o qual transformou a minha história, o qual me resgatou da condenação da morte eterna. E eu tenho boas novas para te dar. Ele fez comigo, Ele vai fazer com você também. É isso que Paulo pregava. Paulo não pregava nenhuma outra mensagem senão essa. Ele se apresentava, ele dizia da sua própria história, ele conhecia de forma pessoal o poder desse Evangelho. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 12 e 15, Paulo diz: antes eu que noutro tempo era. O Evangelho precisa gerar em nós essa percepção clara de que houve um outro tempo em nossa vida. Houve, não há mais. Antes eu era pecador, antes eu era depravado, antes eu era imoral, antes eu era mentiroso, antes eu era adúltero, antes eu era fornicador, noutro tempo. Mas quando o Evangelho chegou na minha história, e cada um de nós tem a sua experiência. A experiência de Paulo é conhecida porque ela nos foi narrada em Atos capítulo 9. Ele indo buscar algumas cartas para prender aqueles que seguiam o caminho em direção a Damasco. Tem uma visão. Jesus aparece para ele. E ele, a partir daquele dia, nunca mais é o mesmo homem. O Evangelho precisa gerar novos homens. Homens aqui no sentido da raça humana. Evangelho que não gera uma nova realidade na sua vida, duvide desse Evangelho. Paulo diz: esse poder de Deus, é poder de Deus. Nenhum de nós pode salvar a si próprio, só o poder de Deus. E eu lembro das músicas antigas e não tem jeito. E eu acho que a minha mente está conectada a algum pendrive ou uma playlist, porque eu me lembro de uma canção e ela antigamente era cantada assim de uma forma um pouco mais erudita, tradicional, mas depois de um tempo ela teve influência dos sambistas das igrejas e começaram a botar um ritmo nela. Dizia: só o poder de Deus pode mudar. Eu sei, a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Quem lembra dessa aí? Já identificamos aqueles que vão usufruir do novo espaço do MIC, viu, pastora Patrícia? Agora já pode ligar. Pastora Patrícia capitaneou assim um trabalho lindo ali, nova casa do MIC pintada, tal. Os irmãos que levantaram as mãos, depois passem lá no final do culto para conhecer o espaço. E eu inclusive, porque eu que citei a música. Só o poder de Deus, é só o poder de Deus. O problema do homem é quando ele continua ainda querendo ser senhor de si próprio. Paulo entende isso, ele tinha todos os postulados que ele poderia se gabar sobre alguém que tinha tudo que a princípio era necessário para se considerar justo. A sua linhagem hebraica, a sua formação erudita, a sua fidelidade religiosa. Mas Paulo, diante de tudo isso, disse que considerava perda. No original, alguns comentaristas dizem que a expressão que Paulo usa é que considerava esterco. Não valia nada, porque nada disso tem o poder de mudar e salvar a vida de alguém. Não são seus diplomas, não é o seu dinheiro, não é a sua religiosidade, não é a sua erudição, não é nem mesmo a sua descendência religiosa, porque tem gente que acha que porque é filho de crente, porque é neto de crente, porque eu sou terceira geração. Deus não chama árvore genealógica para o céu, Deus chama indivíduos. Paulo sabia disso, ele diz que considerou tudo isso perda.
não valia nada, porque ele só foi resgatado quando o evangelho lhe foi anunciado. Poder de Deus. Muitas coisas nesse mundo têm poder. Homens têm poder. Há muito poder no mundo. Pessoas lutam e morrem por poder. Invadem-se países, aniquilam-se mulheres e crianças, devastam-se nações em busca de poder. Mas nenhum destes poderes pode transformar a vida de ninguém como o evangelho. Somente o evangelho tem o poder de fazer. Paulo diz que esse evangelho também tem um propósito singular. Evangelho, ele precisa nos levar a um fim. E Paulo nesse texto diz, olha, este poder de Deus é para salvação. Ah, que bom seria se nós nos alegrássemos mais com a nossa salvação em Deus. O rei Davi, quando confrontado por Natã, diante do seu pecado com Batseba, ele escreve um salmo. Ele continuava rei. Ele continuava Senhor sobre todos. Ele continuava detentor de grandes fortunas e riquezas. Mas diante do seu pecado, Davi escreve um salmo dizendo: restaura, Senhor, a alegria da minha salvação. Porque sem a salvação, todas as outras coisas são fúteis. A verdadeira alegria de uma pessoa que conhece o evangelho é a salvação. As coisas nesse mundo vão passar. Todas elas vão ficar. Tudo isso que você acumula, tudo isso que você trabalha arduamente, tudo isso vai ficar. Mas a única coisa que você vai poder levar por toda a eternidade é a sua salvação. O propósito do evangelho é a salvação. Hoje nós teremos aqui um batismo. Hoje, infelizmente, vemos igrejas de batistérios secos. Seco. Não batiza ninguém. Não ganha ninguém. Graças a Deus por essa igreja, que nessas mais de 6 décadas, sempre manteve o seu batistério cheio. Cheio de água, cheio de gente. Quem batizou aqui? Levanta a mão. Nessa igreja, levanta a mão. Nessa igreja, levanta a mão. O resto não foi batizado, não, irmão? Levanta a mão, irmão. Levanta a mão que batizou. Olha só. Só hoje, às 6h15, quase 100 pessoas descerão as águas. Meus irmãos, o propósito do evangelho é a salvação. Todas as outras coisas, os reinos deste mundo podem te oferecer. Há muitas propostas indecorosas por aí. Mas a vida eterna, só Jesus Cristo pode nos dar. Paulo dizia, o poder do evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Não adianta vir em culto e não crer. Não adianta ser simpatizante, se sentir bem, conectar-se online e dizer, olha, me sinto tão bem assistindo o culto, se você não teve uma experiência real, transformadora com o evangelho de Jesus Cristo. Dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele foi levado à cruz em meu lugar. Ele derramou o seu sangue, Ele morreu por mim e Ele ressuscitou ao 3º dia. E Ele voltará para me buscar. Essa é a síntese transformadora do evangelho salvador. Você não precisa mais disso, mas sem isso você não tem nada. Paulo diz, poder para a salvação de todo o que crê.
Não há nenhum tipo de resistência à classe A, B, C, D, E, ou pode colocar todas as letras do alfabeto. Não há resistência a um passado mais obscuro de um ou de outro. O Evangelho é tão poderoso que não importa o seu passado, ele tem o poder de transformar a sua história e garantir a você um futuro extraordinário em Jesus. Todo do judeu, porque antes a mensagem era para os judeus, é por isso que você precisa entender porque Paulo escreve isso. Ele diz também do grego, dessa sociedade grega, que é autossuficiente, que acha que não precisa de Deus. Paulo diz, ele é salvação para todos. E ele termina com uma afirmação: todos nós só podemos ser justificados pelo poder do Evangelho. Verso 17, Paulo termina dizendo: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que justiça é essa? Exatamente a justiça que era o preço que o pecado exige, que foi pago por Jesus. Fomos justificados em Cristo. Mais eu creio, quanto mais eu vivo, mas quanto mais eu também o anuncio, mais abençoado eu sou. Que Deus nos ajude a sair deste lugar e a entrar numa nova semana, levando sobre si a bandeira do Evangelho. Eu lembro-me de Copas do Mundo, onde torcedores compram suas bandeiras e põem sobre os seus ombros, independente de se ele vai ser afrontado, confrontado pela torcida contrária, ele estende as suas bandeiras, os seus bandeirões, coloca sobre os seus ombros. Na cultura europeia, eles gostam de usar um cachecol com o nome do time, mas todos eles vestem a camisa de dizer: nós somos desse time. Que Deus nos ajude a colocar sobre nós a bandeira do Evangelho, sobre os nossos ombros, que nós possamos proclamar, dizer: eu sou de Jesus. Não tenho vergonha daquilo que transformou a minha história. Eu tenho boas novas para te dar. E se isso se tornar um desafio pessoal em cada um de nós, se prepara. Vai ter batismo todo mês. Vai ter toda semana. Porque o mundo carece de ouvir uma mensagem de esperança, de boas novas, que foi confiada a um povo chamado povo de Deus. Eu e você, para a transformação do mundo.